Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as artes e o renascimento cultural. Movimento surgido aí na Europa, na Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, e que eu já contei um pouquinho dele para vocês em um vídeo anterior. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo de hoje. Bom, como nós vimos, durante o Renascimento Cultural, o homem e as suas realizações passaram a ser valorizados. E isso também acabou influenciando as produções artísticas da época. Uma diferença importante foi que os artistas passaram a assinar suas obras. Diferentemente da Alta Idade Média, onde o homem era considerado apenas uma parte da sociedade e Deus era mais importante. Então, nas obras da Alta Idade Média, não há assinatura dos artistas. E agora, na Baixa Idade Média e Idade Moderna, com essa valorização do homem, o artista vai assinar sua obra. Então, assim, fui eu que fiz. E com o avanço dos estudos, os artistas passaram a desenvolver novas técnicas para suas obras, para tornar essas obras o mais próximo possível da realidade. Vou falar aqui para vocês no vídeo de hoje de alguns exemplos da pintura, da escultura e da literatura. Os pintores renascentistas adotaram algumas técnicas para suas obras. As principais delas são a técnica da perspectiva, que é uma técnica que cria a sensação de profundidade na obra, usando cálculos matemáticos e geométricos. Já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Também jogo de luz e sombra, para dar a sensação de movimento, baseado no estudo dos efeitos da luz nas superfícies. Uma técnica chamada de esfumado, que é uma transição suave de cores, para dar um maior realismo à pintura. E, deixa eu mudar de lugar aqui, técnicas baseadas nas formas geométricas, para dar a sensação de equilíbrio e harmonia. É uma coisa que não existia nas pinturas lá da Alta Idade Média. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Esta obra, o casal Arnolfini, do pintor Jan van Eyck, é de 1434 e ela tem muitas dessas características da pintura renascentista. Deixa eu só colocar aqui o meu mouse para mostrar melhor para vocês. Acompanhem aqui na minha luzinha, ó. A luz que entra pela janela. Então, aqui já tem questão de jogo de luz e sombra. As roupas do casal. Olha aqui as dobras, né, do tecido. Os rostos bem humanizados. Aqui detalhes de móveis, de decoração. O pet aqui. E um detalhe curioso da obra. Em cima desse espelho, aliás, o espelho está fazendo o reflexo do casal. Aqui, ó, que eu deixei marcado, em cima do espelho tem a assinatura do Jan van Eyck. Johannes van Eyck é o nome dele. Então percebam aí, né, já uma pintura bem característica do Renascimento. O quadro A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, obra que foi feita entre os anos de 1495 e 1498. Olha aqui, ó, no fundo, a noção de profundidade, aquela noção de perspectiva para dar uma profundidade à obra. Percebam aqui, ó, as expressões faciais dos apóstolos, os gestos, todos os detalhes, aqui ó, o teto, olha os detalhes aqui, ó, os quadros na parede, os pés da mesa, aliás, né, os pés deles também. Então, olha essa questão do realismo, né, dessa ideia do realismo presente na obra. Me mudei aqui de lugar para mostrar o autorretrato do pintor Tiziano, que foi feito em 1562. Jogo de luz e sombra aqui nessa obra, principalmente aqui no rosto dele, ó. Deixa eu tirar o efeito aqui, só para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó, acompanhem o círculo vermelho. Percebendo aqui, ó, no rosto dele,
Então, um jogo de luz e sombra para destacar a figura dele, já um senhor de idade, então a barba, as feições, olha aqui próximo do nariz, ó, as feições envelhecidas, a mão dele aqui embaixo. Então, né, um exemplo bem clássico dessa questão do jogo de luz e sombra. Uma das obras mais famosas do mundo, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, é um exemplo daquele esfumado que eu falei para vocês, essa transição de cores. E aí eu estava preparando esses slides e eu lembrei de uma coisa. Essa questão do esfumado na região dos olhos é uma coisa que quem usa maquiagem deve ter ouvido falar dessa técnica hoje em dia. Então, essa transição suave de cores quando você maquia o olho, né, aí você pode fazer vários jogos aí, né, com as cores da sombra, para dar, né, uma profundidade no olhar, ou, né, uma iluminada no olhar. Então, século XVI, comecinho do século XVI, Leonardo da Vinci já usou, né, na sua obra, né, e dá um efeito mesmo. Percebam aqui nos olhos da Mona Lisa, né, que se você, né, for olhar, lógico, nos dias de hoje, dá a impressão que ela está maquiada mesmo. Então, né, percebam nos cantos do olho dela, bem aqui no cantinho do olho, ó, tem essa, né, essa transição de cores para dar essa profundidade no olhar. Obra de 1504 do pintor Rafael Sanzio, chamada O Casamento da Virgem. Olha a noção de perspectiva, profundidade. Quanto mais afastado, menor é o objeto. Vou colocar aqui o meu mouse de novo. Olha aqui, ó, essas pessoas ao fundo. Quanto mais afastado, menor o objeto, para dar essa impressão de que a pessoa está longe mesmo. E olhem aqui, ó, uma espécie de jardim, figuras geométricas. Então, olha, no prédio aqui também, né, a questão das linhas geométricas. Olha aqui na paisagem, no canto, as pessoas, embora seja um tema religioso, olha aqui as pessoas com as feições humanizadas, sendo retratadas, os detalhes da roupa também importantes. Esta obra é uma das mais significativas do Renascimento cultural, chamada A Escola de Atenas, do pintor Rafael Sanzio, que foi produzida entre os anos de 1509 e 1511. Essa obra, gente, é belíssima e tem muitos detalhes. Lembra que nós vimos lá no primeiro vídeo de Renascimento, que eu falei para vocês que os renascentistas, os humanistas, se inspiravam na antiguidade greco-romana? O Rafael Sanzio fez uma homenagem aos grandes pensadores da antiguidade greco-romana nesta pintura. Então, são nomes como Platão, Sócrates, Pitágoras e outros pensadores. Eu não fiz a análise completa aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas uma obra belíssima, percebam aí nela todos os detalhes, figuras geométricas, perspectiva, desculpa, jogo de luz e sombra, então, em tudo. Um quadro enorme, belíssimo, como eu já disse várias vezes, e que tem aí uma homenagem, né, à antiguidade greco-romana, que foi a grande inspiração dos renascentistas. Falando um pouquinho agora sobre a escultura. Os estudos em anatomia que foram desenvolvidos naquela época, eles permitiram aos escultores desenvolver as suas obras com muito mais realismo. Movimentos, expressões, músculos, gestos, e também eles se inspiraram na antiguidade greco-romana. E mesmo quando as esculturas tratam de temas religiosos, os personagens são humanizados. Os grandes nomes da escultura renascentista são Michelangelo, Donatello, Ghiberti e vários outros. Vou mostrar para vocês aqui dois exemplos de obras do Michelangelo. Me coloquei aqui no meio para mostrar a escultura Moisés, que está à minha esquerda, é a menor aqui. Percebam as feições, a barba, os músculos. Então, tudo isso os estudos em anatomia ajudaram. E a obra maior, que é a minha direita, em mármore, também a Pietà, que mostra aí, né, Jesus
sendo carregado por sua mãe, mas olha a expressão do rosto, os braços, olha os dedos da mão, o pé, a roupa, né? Então, é uma escultura extremamente realista. Tem vários outros exemplos de esculturas renascentistas que são muito bonitas mesmo, por conta dessa questão, né, desse realismo nas obras. E para terminar nosso vídeo, falar um pouquinho sobre a literatura. Foi uma literatura marcada pelo antropocentrismo, a valorização do homem, seus sentimentos, suas conquistas, suas realizações, alegria, tristeza. Então, nós temos uma grande variedade de obras, sejam elas cômicas, trágicas, críticas, enfim. Destacam-se nomes como Luís de Camões, que escreveu a obra Os Lusíadas, considerado o grande nome da literatura portuguesa. Os Lusíadas contam as grandes navegações, o período das grandes navegações de Portugal, que é onde Portugal se tornou um dos países mais ricos do mundo. Na Inglaterra, nós temos William Shakespeare, que acredito ser o nome mais famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, que tem obras, né, como Hamlet, Romeu e Julieta, que já foram transformados em filmes, enfim, né, uma série de adaptações. O Thomas More, inglês, escreveu uma obra chamada Utopia. Nessa obra, ele está falando sobre a situação do camponês e como os camponeses ingleses eram explorados pela nobreza e pela burguesia. Na Espanha, nós temos o exemplo do Miguel de Cervantes, com a sua obra Dom Quixote. Esta obra é uma crítica aos romances de cavalaria da Idade Média, onde o Dom Quixote e o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, é uma crítica a um burguês, narram aí as suas aventuras, dentre elas a luta contra moinhos de vento. Na Itália, nós temos o exemplo do Dante Alighieri, que escreveu uma obra chamada Divina Comédia, onde ele critica a sociedade medieval europeia, e o Francesco Petrarca, que era um filósofo e poeta, que é considerado um dos grandes nomes do humanismo renascentista. Então, dei só alguns exemplos aqui para vocês, para encerrar, né, esse assunto renascimento cultural, que era a parte que tinha, né, ficado para trás ali dos outros vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo, que não tenha ficado com nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, deixe seu comentário aqui. Não se esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final a parte 1 do vídeo que fala sobre o renascimento cultural e o humanismo, caso você não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. Vou deixar também o link da minha loja, onde eu estou disponibilizando uma série de materiais de estudo para vocês, tá? Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!